Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do futuro do agronegócio, quais são as perspectivas para o desenvolvimento do agronegócio nos próximos 10 anos. Vou falar do crescimento dos 4 maiores frigoríficos, JBS, Marfrig, Minerva e BRF. Vamos falar do mercado da soja e também do mercado do leite spot, que deu uma melhorada no preço. E você vai ver como anda o mercado do trigo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do crescimento dos 4 maiores frigoríficos. O ano de 2024 pode ser definido como o ano dos frigoríficos. Em um período em que Ibovespa caiu 8,99% até o dia 23 de dezembro do ano passado, as empresas, com exceção para o Minerva Foods, tiveram um desempenho memorável. JBS teve um avanço de 47,8%, BRF 96,45%, Marfrig teve um avanço de 72,64% e o Minerva teve uma queda de 25,68%. O bom desempenho de BRF e JBS ao longo do ano pode ser explicado pelos fortes spreads, quer dizer, espalhamento na maioria das unidades de negócios que demandam uma sólida oferta restrita principalmente para aves. Para o banco JP Morgan, que elevou as suas estimativas para as empresas pela 11ª consecutiva, os ventos seguirão favoráveis para 2025. Vale lembrar que a Marfrig tem uma participação de 50,49% na BRF. Quanto a Marfrig, o Santander revisou as suas estimativas para a empresa e não espera mais margens negativas no 4º trimestre de 2024. E com isso, a partir da desvalorização real, a estimativa do EBITDA em 2024 saiu de 2,2 bi para 2,4 bilhões de reais. Enquanto os ventos caminham favoráveis para o segmento de frango, o mercado de boi começa a enfrentar um momento de inversão do ciclo pecuário para um momento de oferta mais restrita. O Bank of America, o BOFA, ele espera que o mercado global de gado fique mais restrito no Brasil e também nos Estados Unidos até final de 2025. Para o Bank of America, o ciclo de baixa norte-americano pode durar até 2027, enquanto o abate no Brasil pode cair por volta de 6% agora neste ano de 2025. A demanda por carne bovina continua forte e os preços seguem subindo, ainda que não em ritmo suficiente para compensar os custos do gado. Isabela Simonato e Júlia Zaniotto, que são da consultoria Safras e Mercado, elas esperam que o mercado global de gado seja menor em 2025 do que em 2024, com o declínio do abate no Brasil e também nos Estados Unidos, que representam 30% do mercado. A oferta mais limitada de gado deve reduzir o abate nos Estados Unidos em aproximadamente 4% ano a ano, de acordo com o SDA, e aproximadamente de 6% aqui no Brasil. O cenário é desafiador para este ano. Apesar disso, a Genial Investimentos, ela segue atenta para a inversão do ciclo do gado e os seus efeitos para a JBS, levantando dúvidas sobre a capacidade de sustentação de margens tão agressivas, principalmente para a Friboi, na JBS Brasil. E diante da reversão do ciclo do gado, mesmo com a comprovada capacidade de execução
e força da tese de diversificação do frigorífico. E agora vamos comentar do mercado da soja. Ao analisar o cenário mundial da soja para 2025, as tendências de preços, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico no Brasil, indicam uma trajetória predominantemente negativa. A projeção é do analista e consultoria das safras e mercado, o Rafael Silveira. A safra americana, ela se consolida como a segunda maior da história, com cerca de 121,7 milhões de toneladas de soja, o que resulta em estoques finais de 37,4% superiores ao ano anterior, totalizando aproximadamente 12,7 milhões de toneladas. Apesar do aumento, as exportações e também no esmagamento, os estoques permanecem em nível confortável. Na América do Sul, o panorama também sugere uma produção expressiva, favorecida por condições climáticas neutras e, até o momento, especialmente aqui no Brasil, apesar de atrasos iniciais no plantio, o ritmo avançou significativamente, superando não apenas os atrasos em termos percentuais, mas atingindo níveis acima da média das últimas 5 safras, pelo menos é o que relata a consultoria Safras e Mercado. O analista das safras, ele aponta que as condições atuais das lavouras brasileiras são bastante promissoras, com expectativa de altas produtividades em todo o país. No entanto, será necessário aguardar o desempenho real durante a colheita prevista para meados de fevereiro. Na Argentina, o terceiro maior produtor de soja do mundo, as expectativas também são otimistas, com projeções de uma safra robusta de cerca de 55 milhões de toneladas, beneficiadas por boas condições nas áreas de maior produtividade. No cenário mundial, diversos fatores podem impactar o mercado, apesar da ampla oferta projetada, que tende a pressionar os preços. Eventos pontuais podem gerar volatilidade. Entre eles, destacam-se as eleições americanas e o retorno de Donald Trump à presidência americana, que pode alterar a dinâmica comercial com a China, especialmente a partir do segundo semestre de 2026. Os chineses vêm adquirindo volumes significativos de soja dos Estados Unidos, antecipando possíveis restrições comerciais que poderiam surgir com a nova administração. No primeiro semestre, é provável que a China já tenha garantido estoques, vamos dizer, suficientes para mitigar impactos imediatos de eventuais tensões. E agora você vai ver que o mercado do leite spot deu uma melhorada no preço. Segundo dados do Milk Point Mercado, na primeira quinzena de janeiro, o leite spot apresentou uma valorização se estabelecendo em R$ 2,67 por litro, um aumento de 5 centavos. Aumento esses em valores da quinzena anterior, o que havia se estabelecido em R$ 2,62 na média Brasil, após sucessivos recuos nas negociações do leite spot nas últimas quinzenas de 2024. O ano de 2025, ele iniciou-se com algumas variações positivas nas negociações realizadas entre as indústrias, gerando uma valorização e variação positiva na média de preço de todos os estados acompanhados, e em especial estados da região sul, que se encontram em um período de menor produção sazonal do leite. E agora vamos falar do mercado do trigo. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, o mercado brasileiro do trigo passou por transformações no ano passado. Após 4 anos consecutivos de crescimento na área cultivada, os produtores produziram o plantio
motivados por desvalorizações em 2023 e perdas no campo, que impactaram a rentabilidade. Apesar da redução na área, a produtividade teve uma recuperação parcial, equilibrando a oferta com os níveis registrados em 2023. A demanda interna permaneceu firme, exigindo complementação por meio de importações. Segundo a Conab, a área cultivada em 2024 foi de quase 12% menor que no ciclo anterior, totalizando 3 milhões e 61 mil hectares. A produtividade, no entanto, aumentou 13%, alcançando 2.600 quilos por hectare. Assim, a produção foi projetada em 8 milhões de toneladas, uma ligeira queda de 0,4% em relação a 2023. No que diz respeito aos preços, levantamento do CPEA mostrou que o primeiro trimestre do ano passado foi marcada por quedas leves. Já no segundo trimestre, os preços foram sustentados por valorizações externas, alta do dólar e preocupações climáticas na região sul do Brasil. O estado do Rio Grande do Sul enfrentou uma catástrofe climática, elevando temores de menor cultivo e comprometimento parcial das lavouras. O período de entre-safra também contribuiu para a sustentação dos preços em julho e foram registrados os maiores valores médios do ano, impulsionados pela menor disponibilidade do grão e pela demanda aquecida. Contudo, nos meses seguintes, o avanço das importações começou a pressionar as cotações para baixo, tendência que persistiu até o fim do ano. E com a colheita avançando no terceiro trimestre e os estoques favoráveis nos moinhos, os preços encerraram 2024 com pressão adicional, refletindo a acomodação do mercado, conforme aponta o relatório do CPEA. E depois do intervalo, nós vamos falar do agronegócio e eu vou também fazer uma entrevista com Edgar Zanotto, diretor de marketing da Vitia, e nós vamos falar de uma tecnologia em multissítios, à base de enxofre e cobre para a agricultura. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do futuro do agronegócio. Quais são as perspectivas para o desenvolvimento do agro nos próximos 10 anos? De maneira geral, essa tendência prevalente é de crescimento, vamos dizer, moderado de volumes, impulsionado pelo aumento populacional e também pela elevação do consumo alimentar no mundo. Com a maior abertura comercial entre as nações, os preços mundiais de commodities devem ter uma redução marginal, aproximando-se, vamos dizer, de uma estabilidade. Por sua vez, o nosso país, o Brasil, ele deve fortalecer o seu protagonismo no setor com avanços em produtividade e expansão de exportações acima da média mundial. E de acordo com o IRMAC Group, o mercado mundial do agronegócio, ele é avaliado na casa de 3 trilhões e 400 bilhões de dólares, agora no ano passado. Deve alcançar por volta de 4,4 trilhões de dólares no ano de 2033, crescendo a uma taxa anual média de 2,8%. Embora impulsionado por países emergentes, a desaceleração da demanda na China, com sua contribuição ao crescimento caindo de 28% na última década para 12% agora nessa próxima década, deve reduzir o impacto desse mercado. Fatores como estabilização do crescimento populacional, padrões nutricionais mais lentos influenciam esse cenário. E um estudo conjunto
por exemplo, da OCDE, ela disse, e também com a FAO, esses dois estudos projetam uma população mundial de 8,7 bilhões de pessoas em 2033, um crescimento de 0,8% ao ano e um crescimento econômico mundial de 3% ao ano. No mesmo período, o consumo alimentar deve crescer 1,2% ao ano, enquanto a produção agrícola deve avançar 1,1% ao ano e a pecuária 1,3% ao ano, com 80% desse incremento proveniente de produtividade e não de expansão de área plantada. E vale ressaltar aqui que as terras agrícolas no mundo já correspondem a cerca de 38% da superfície mundial. E agora eu vou conversar com o Edgar Zanotto. O Edgar, ele é o diretor de marketing da Vitia e nós vamos falar de uma tecnologia em multissítio, à base de enxofre e também cobre para a agricultura. Só para você ter uma ideia, multissítio é um termo que se refere a fungicidas que agem em mais de um local de uma célula fúngica. Os multissítios formam uma espécie de barreira química entre a planta e o esporo. Edgar Zanotto, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema muito interessante, falar de tecnologia, falar de futuro, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Tudo bem. É um prazer poder estar aqui falando com você. Eu sou apaixonado em falar de tecnologia e de futuro, principalmente para o agro, tá? E Pois coisa é, brasileira que a gente desenvolveu aqui. pois é. E falando em agro, a gente sabe, todos nós sabemos que o agro é basicamente a mola mestra do nosso país, é quem segura as pontas da nossa economia. E quando a gente fala em tecnologia para o agro, significa o seguinte, significa futuro, né? Significa certeza de produção e produtividade. Me dá aí uma visão geral dessa tecnologia da Vitia, de multissítio à base de enxofre e cobre. A gente acabou de desenvolver, né, e registrar um produto totalmente novo, né, que vem aí para suprir uma necessidade do campo. Né? A gente mora num país tropical que produz muita soja, então a Aham. gente tem uma facilidade de propagação de doença. E esse produto a gente desenvolveu aqui no Brasil, né, uma mistura de cobre e enxofre com partículas muito finas e possíveis de proteger a planta do ataque de fungos. Né? Hoje a gente tem um mercado de multissítio no Brasil, você estava falando de grandes números, de mais de 3 bilhões de reais. Né? Então é um mercado muito grande, principalmente em soja, para controle da ferrugem, que é a principal praga da soja hoje, com utilização de fungicidas. E é um fungicida que é menos tóxico que os outros para o ser humano, né? Que ele vem de uma origem mineral, né? É um produto classificado como atípico ali dentro do Ministério da Agricultura e que funciona, né, de igual para melhor com os que já têm registrados. E é uma produção nacional, feita aqui no Brasil, desenvolvido aqui para usar aqui. Né? Então isso também deixa a gente com muito orgulho aí com o produto que a gente acabou de lançar, que chama Triumph. Bom, e esse produto, ele é exclusivo da Vitia? Foi desenvolvido pela Vitia? Foi desenvolvido pela Vitia, é exclusivo da Vitia e é uma inovação, né? Não tem nenhuma empresa hoje com um produto desse modelo aqui no Brasil, com mistura de cobre e enxofre, né, com essa base de carbonatos. Pois é, isso é muito interessante, porque esses produtos à base de enxofre e cobre, por exemplo, são produtos que dão assim vamos dizer, seria como se fosse um escudo para a planta, né? Exatamente. Até como ele é formulado, né, ele fixa muito fácil na planta, então ele tem uma facilidade para o produtor usar ele. E como ele tem partícula muito fina, eu gosto de contar esse caso, né? Igual você deixar um carro muito parado por muito tempo, né, no estacionamento,
você pega ele e anda debaixo da chuva, ele continua com a poeira grudada. Por quê? Porque é uma partícula muito fina de poeira que caiu ali. E esse produto tem essas partículas muito finas, que quando você aplica na folha, ele não sai. Mesmo debaixo de chuva, de intempéries, que é nessa época que aparecem os fungos, o produto continua ali grudado e protegendo a planta. Então, essa é uma característica desse produto, dessa inovação, né? Que ele fica ali e não sai. Pode acontecer chuva, tempestade, vento, o que for, ele vai estar ali recobrindo a folha e protegendo do ataque dos fungos. Bom, isso quando a gente fala que é tecnologia brasileira, é tecnologia desenvolvida aqui no nosso país, e principalmente sabendo que hoje nós somos os maiores produtores de soja do mundo, e que a soja hoje, vamos dizer assim, basicamente 50% de tudo que você come, de muita coisa que você faz, a soja está no meio, e nós temos um mercado aí escancaradamente aberto. É muito importante, muito interessante a gente saber que nós temos uma empresa brasileira que desenvolveu um produto que veio, vamos dizer assim, contribuir para o aumento da produção e da produtividade e um mercado gigantesco, né, Edgar? Exatamente. E é um produto, a gente é uma empresa que também trabalha com defensivos biológicos, já pensando na sustentabilidade, que pode misturar com produto biológico, não é compatível, ele pode misturar com vários outros produtos, é de fácil aplicação, mistura na calda, então a gente preocupou com tudo para facilidade, né? O produtor dá conta de utilizar ele da melhor maneira possível, sem ter nenhum transtorno na hora de aplicar, e deixar a lavoura protegida, igual eu falei, por bastante tempo. Quer dizer, então, que esse produto que vocês lançaram, que a Vitia lançou, é um produto que pode ser misturado com qualquer outro? Não é com qualquer outro. Não, qualquer outro, assim, com biológico. Exatamente. Com os produtos biológicos que a gente tem aqui, todos que a gente testou ele até hoje são compatíveis. Isso tem uma tranquilidade. Aí você fala, é um fungicida e você pode misturar com os fungos, que são produtos biológicos à base de fungo? Pode sim. Tá? Então ele é seletivo, ele não mata todo tipo de fungo, né? Então, se você precisar fazer uma aplicação com algum defensivo biológico com base de fungo, da Vitia, sem problema de misturar. E o uso é tranquilo, como se fosse um produto normal? É um produto normal, né? Sim. E até mais fácil dos que existem, né? Se você for ver aí no mercado os produtos à base que usam como multissítio hoje, eles têm até uma dificuldade de aplicação, entupimento de bico, dificuldade de mistura. E esse é um produto líquido muito concentrado, né? Inclusive, ele tem uma densidade muito alta na embalagem e o volume de uso é bem menor. Então, é bem mais fácil de você preparar a calda e fazer a aplicação. Que isso é uma outra característica dele, né? De ter essas partículas muito finas e muito pequenas. Então, você consegue colocar um volume muito grande num espaço pequeno. Pois é, aí vem aquela clássica pergunta, você sabe muito melhor do que nós, a maioria dos produtos nós temos que usar, às vezes, um adjuvante para fazer com que o produto fique pregado na folha para que não saia. E você me falou que esse produto pode chover, acontecer o que acontecer, esse produto vai ficar, vamos dizer, agarrado na folha, protegendo a folha. É mais ou menos isso, então? É isso mesmo, né, que eu falei, que ele é aplicado, mas ele precisa de chegar no lugar, né, e existem alguns adjuvantes, né, que você aplica que ajuda a gota a chegar no lugar correto. Depois que ela chegou no lugar correto, sim, ela vai ficar lá e ele não vai descolar. E realmente, você pode passar uma tempestade, uma chuva, se for fazer uma análise na planta, você vai encontrar resíduo de produto ali na folha, protegendo a folha. Ô Edgar, você havia me falado também que a Vitia, ela tem produtos biológicos. E hoje, produto biológico é uma estrada sem volta, é uma estrada só para frente. Como é que está o mercado hoje de biológicos? Ele continua crescendo muito, né, mais de 2 dígitos. Hoje já a nossa maior parte do nosso faturamento é de defensivos biológicos aqui na Vitia. E eu entendo que é um caminho 100% sem volta aí por uma questão de sustentabilidade do produtor, que é fazer a lavoura dele continuar, a terra dele, produzindo por próximas gerações, para os filhos, para o futuro, e produzindo mais sem ter que abrir mais áreas, né? Então, o controle biológico ele vem entrando aí como uma das principais ferramentas de manejo do produtor, seja para controle de doença, praga e nematóides, né? Edgar, nós temos um problema também aqui no nosso país,
que é o uso basicamente contínuo, né, contínuo de produtos químicos, tanto fertilizante quanto, vamos dizer aí, venenos, vamos dizer assim, para combater pragas e doenças. Quer dizer, e isso vem prejudicando muito não só o solo, como adquirindo resistências. E esses produtos biológicos, eles vêm quebrar tudo isso aí, né? Isso. Ele junto com os multissítios também, né? O multissítio, ele atua em vários sítios e ele entra ali para esse controle, até para as moléculas não perderem essa resistência. Os produtos biológicos, até hoje, não se conhece um produto, uma praga, né, ou uma doença que criou resistência a um defensivo biológico, porque ele também atua de várias maneiras em vários sítios. Né? Então, e ele vem entrando aí, todo mundo acha que o biológico é o alternativo, e ele que vem apagando o fogo quando o químico não dá mais conta. É verdade. O problema da cigarrinha do milho, por exemplo, foi controlado com o uso de microbiológicos, de bovéria. A gente teve problema de mofo branco, que o químico não funcionava mais. Hoje, mais de 90% do mercado de nematicidas no Brasil já é com o uso de defensivos biológicos. Então, já é uma mudança que a gente vê sem volta. Tá? Para mim, isso é uma questão de tempo. O defensivo químico vai ser o controle alternativo. Quando você perder o controle com o uso de biológico, você vai ter que entrar com alguma coisa química. Tá? Então, a gente já tem isso aqui como conceito aqui na companhia e a gente vem trabalhando para levar isso para o campo, para melhorar as produtividades dele. Tá certo. Bom, eu conversei com o Edgar Zanotto. O Edgar Zanotto é o diretor de marketing da Vitia, que está aí no mercado, um lançamento nacional, um produto à base de enxofre e cobre, e vamos dizer assim, que é o escudo, principalmente para uma série de doenças das nossas culturas. Edgar Zanotto, muito obrigado mesmo, foi excelente essa conversa nossa. Eu gostaria até de mais para frente trazê-lo novamente para a gente conversar um pouquinho mais sobre produtos biológicos. Um grande abraço, muito bom dia e até a próxima. Bom dia, Antônio, muito obrigado e até a próxima. A gente está sempre aqui disponível, tá? Tá certo, obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: cultivar novas ideias não é tão difícil. Difícil é livrar-se das velhas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.